Fala galera, hoje uma aula mais que especial aí relacionado aos músculos extrínsecos do olho, certo? E trouxe algumas aplicações clínicas também bem legal. Uma aula de hoje aí um, um mar de conhecimento para todo mundo. Então essa aula ela é específica, voltada para morfofuncional, mas claro que aí acredito que válida para a vida inteira da gente enquanto médico. Estaremos aí aplicando os conhecimentos dessa aula de hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, galera, mais uma aula da Herbs Curso, beleza? Músculos extrínsecos do olho. E aí trouxe também uma visão abordando a aplicação clínica desse conhecimento, para não ficar só na teoria. Primeiro, antes de vermos os músculos e o que cada músculo faz, e sua origem, inserção e inervação, vamos entender primeiro, galera, os movimentos que o bulbo do olho pode fazer. Galera, as rotações são definidas em torno dos eixos referidos. Esse eixo aqui, galera, é conhecido como o eixo de Fick, certo? Eixo de Fick. É esses três eixos aí que o bulbo do olho ele pode se mover. Então nós temos rotações. Primeiro, nós temos rotações, galera, horizontais, ou seja, no plano horizontal. Isto é, em torno do eixo vertical. Então, muita atenção, isso aqui é uma questão mais de base anatômica, não é desse assunto. Mas lembre, quando você se move no eixo vertical, a sua rotação ela é horizontal. Você fala, Kaique, não entendi. Vamos ver aqui, ó, na imagem aqui, ó, do livro de Moore. Eixo vertical. Então, o eixo vertical é esse aqui. Aqui está de laranja. No eixo vertical, você pode mover assim, né? Mover nessas duas direções. Você pode abduzir e você pode aduzir. Só que entenda, galera, que esse movimento do bulbo do olho, ele é na horizontal, ó, tá vendo? Ah, Kaique, então quer dizer que ele rota na horizontal, só que é ao longo do eixo vertical. Sim, de novo, isso aqui é uma questão mais de base de anatomia. Se eu não me engano, foi até Igor Brandão que deu essa aula lá no primeiro período. Então perceba, quais são os movimentos que acontecem no eixo vertical? Adução. Adução é o quê? Quando o polo anterior do olho aproxima-se do lado nasal, ou seja, do lado medial, para uma questão medial. E abdução é quando ele se aproxima aqui do temporal, do lado temporal, né, do osso temporal, lateral. Então não esqueçam isso, beleza, galera? Isso aqui também é base de anatomia. Adução aproxima do nariz, abdução se afasta do nariz. Percebam na imagem aqui de baixo ó, que esse eixo vertical está representado nessa primeira figura aqui, nesse item A. No eixo vertical, né, que é esse eixo aqui, ó, esse eixo aqui, nós temos aqui o nosso queridíssimo eixo vertical. Nós podemos ir, ó, L de lateral e M de medial. Podemos ir em direção à lateral, A, Kaique, abduzir. E no caso aqui, ir em direção à medial seria aduzir. Então, a adução é em direção ao nariz, né? Como se o nariz estivesse aqui. E aqui seria o lado da cabeça, seria o osso temporal, que é um osso que faz aqui a proteção lateralizada. Beleza? Então, esses são movimentos no eixo vertical e são movimentos horizontais. Essa imagem aqui, eu gosto bastante dela. É da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Ela deixa bem claro como é que acontece isso. O eixo é vertical, beleza. Só que o movimento ele acontece aí no plano horizontal. Certo? Vamos para o segundo agora. Letra B. As rotações na vertical, as rotações verticais acontecem no plano sagital. Então agora nós temos o plano sagital e acontece os movimentos verticais. Quem são eles? Nós temos em torno do eixo transversal. Né? Não terminei de ler. Em torno do eixo transversal. Nós temos o movimento de elevação. Certo, galera? Tá escrito aqui sursundulção, certo? Porque é um tipo de dulções. E dulções, ó, são movimentos monoculares. Então, quando vocês verem aí, aqui é um pouco bem específico, aprofundado, não precisa se apegar a isso, explicando para ficar claro. Dulções são movimentos monoculares, ou seja, movimento que um olho faz sozinho e o outro olho faz sozinho. Não são movimentos binoculares. Os binoculares são as chamadas
versões ou vergências, certo? Aqui são duções. E o nome específico na oftalmologia seria sursundução. Mas vamos ficar com elevação. E elevação ou abaixamento, né, que seria a dessundução, mas não é o foco. Trouxe mais para vocês realmente, se alguém ver, não entender, ter aqui na aula. Então, eleva e abaixa, né, Kaique? Eleva e abaixa ao longo do eixo transversal. Só que entenda, é no eixo transversal, só que o movimento, ele é no plano sagital. Kaique, como assim? Ó, eixo transversal. Eu peguei o verde e tem verde ali já, né? Ó, eixo transversal. Opa. Eixo transversal é esse eixo aqui. Beleza, ele é o eixo transversal. Aí ao longo dele você vai se mover se elevando, né? Olha essa seta aqui, você pode se elevar ou você pode o que cair que você pode se abaixar. Então, ó, para cima e para baixo. Perceba, o plano é realmente o plano transversal. Só que o movimento, galera, é no plano sagital. Certo? Estou vindo devagarzinho mesmo, por mais que não seja o foco da aula só entender isso, mas alguém pode ter dúvida ainda lá do primeiro semestre ou não lembrar. Então eu estou indo devagar. Então entenda, eixo e plano são coisas diferentes, né? Eixo transversal, o movimento ele é no plano sagital. Você eleva e abaixa, eleva e abaixa. Pode ver, tá aqui, ó, eixo transverso, só que o movimento é para cima e para baixo, ou seja, sagital. O primeiro que a gente viu foi como? Foi no eixo vertical, porém o movimento ele é na horizontal. Ele foi aqui abduzindo e aduzindo na direção medial. Kaique, vamos ver na outra imagem lá? Bora ver na outra imagem, galera. Aqui, ó. Eu tenho o meu eixo transversal, ó. Meu eixo transversal. E aí eu estou fazendo o que? A minha elevação, a minha sursundução. E eu estou fazendo o meu abaixamento, que é a minha dessundução. Beleza? Então, eleva e abaixa, eleva e abaixa. Beleza, Kaique. E o último tipo de movimento que pode fazer é o qual? O último tipo de movimento que pode ser feito, galera, é ao longo do eixo longitudinal ou antero-posterior. Então, ó, aqui a gente chama de as torsionais, né? Os movimentos torsionais ou torções. As torções no plano frontal, isto é, em torno do eixo longitudinal. Então, nós temos três eixos. Nós temos o primeiro eixo, que foi ali o vertical, o transversal e o antero-posterior, né? Que seria esse. Lembrem que é tridimensional, então fica difícil entender se isso não estiver claro para você. São nas três dimensões. Então, no eixo longitudinal, você vai ter a questão antero-posterior, que é justamente essa daqui, ó, que eu fiz de azul, é a antero-posterior, né? Aqui seria anterior e aqui seria posterior, eixo AP. E aí, galera, no eixo AP, você pode rotacionar lateralmente ou medialmente, ou também chamada de exciclodução ou inciclodução. A exciclodução, galera, é quando você vai para a lateral. Ó, esse S aqui tem a expressão de ser para fora. O que seria para fora? Lateralizar. Então você vai lateralizar em direção ao lado temporal. Seria o quê? Um giro lateral, né? Uma rotação lateral. Isso quando o polo superior do olho gira para o lado temporal, claro. E uma inciclodução, inci, Kaique, inci remete a uma coisa que está indo para o meio, para dentro. Isso. Então ela é uma torção interna, quando o polo superior se aproxima do lado nasal. Então a exciclodução é uma torção externa, quando o polo superior ele torce para fora, para o lado temporal, enquanto a inciclodução ela é uma torção interna, quando ele torce ali, o seu polo superior se aproxima do lado nasal. Então perceba, você está aqui nesse eixo, e aí você pode fazer esses dois movimentos, beleza? Tanto para um lado como para o outro, ele colocou aqui. Ó. E aí, Kaique, vamos ver no desenho de baixo? Vamos ver. Nós temos aqui o eixo antero-posterior, né? Estão vendo aqui, ó, antero-posterior. E aí eu posso fazer uma exciclodução. Ah, Kaique, eu estou vendo que está indo na direção do L, ó. Isso. Na questão lateralizada aqui na questão do temporal. Enquanto que uma inciclodução, uma torção interna em direção à medial. Galera, bem legal, trouxe esses nomes para ficar bem claro mesmo. Lá o que tem no material de apoio do PDF. Quem não entendeu agora vai ficando mais claro. Então lembre, exciclodução, polo superior indo para o lado temporal, inciclodução, polo superior indo para o lado nasal. Aqui do lado temos a imagem, ó. Se vocês pensarem que o nariz está aqui, né? O nariz está aqui. Na abdução você vai contrário ao nariz. E a abdução em que eixo, galera? Kaique. A abdução é no eixo vertical, porém o movimento no plano horizontal. Perfeito. Na adução,
o nariz está aqui e você vai em direção ao nariz. Olha a setinha preta ali, em direção ao nariz. Beleza? Na elevação, né? Ou sursundução, ou tá aqui em inglês no caso, esse polo anterior do olho, ele vai se elevar, então ele vai aqui na direção para cima. Galera, em que eixo é isso? Isso aqui é no eixo transversal. Então é o eixo transversal e o movimento ele é na sagital. E você também pode fazer aqui o abaixamento ou a delsundução. Lembre que tudo isso aqui são duções, movimentos monoculares. Eu estou analisando um olho separado, né? Então você analisa um olho e depois o outro. E não são movimentos binoculares. No caso, os nomes mudam, são versões. Só que isso é muito específico, então fiquem tranquilos, não é para agora. Enciclodução é justamente quando esse polo superior do olho ele vai aqui na direção nasal, a setinha. Tá vendo que ele colocou até as duas retas para mostrar, né, que ele está indo aqui, saindo do seu eixo e indo em direção ao nasal. Enquanto a enciclodução, ó, o nariz está aqui, ela vai em direção contrária ao nariz, vai em direção ao lado temporal. Essa é uma enciclodução, o polo superior do olho faz esse movimento. Então é uma torção, galera, certo? E lembrem que todo movimento do olho vai ter toda vez que o olho mover, ele se move nos três, né, tridimensional. Então tem alguns artigos que dizem que sempre que a gente move o olho, todos os músculos são ativados. Todos, independente. Uns contraídos e uns relaxados. Certo? Mas em algum momento todos vão sim trabalhar. Beleza? Entendemos aqui como é que acontecem os movimentos do bulbo do olho. Beleza? Quem não entendeu, volta, bebe uma água, vê de novo. E vamos em frente. Galera, eu peguei as tabelas de livro, material da USP, de faculdades aqui federais do Brasil, faculdades de fora do país, e livros de clínica médica, livro de oftalmologia, e tentei encontrar a intersecção de todas. Então essas tabelas aqui dos slides, óbvio que são baseadas do material lá que vocês têm acesso ao PDF, mas eu tentei juntar várias informações para ficar, digamos que assim, a nata da nata, certo? Mas está bem parecido com o PDF também, nada de muito diferente. Então vamos lá, vamos entender músculo por músculo. Primeiro músculo, o oblíquo superior, certo? Eita, que a caneta tá azul. Vamos lá para o oblíquo superior, vai ser o nosso primeiro músculo aqui, o oblíquo superior. Kaique, a origem desse músculo, ele origina-se na região do ápice. Lembram do ápice da órbita? Kaique, eu lembro que a órbita ela tem esse formato de pirâmide e o ápice ele fica lá atrás, né? Isso, esse aqui seria o ápice. Então ele tem uma origem no ápice superomedialmente ao anel tendíneo comum. Então vamos analisar a palavra. Superomedialmente. Ele está em cima e medial ao anel tendíneo comum. Aí vamos na imagem aqui, ó. Nós temos que o anel tendíneo comum, ó, anel tendíneo comum. É esse anel aqui, né? Vou pintar ele mais claro que é uma vista aqui anterior. E nós temos que a origem desse músculo é superomedialmente. Então, superior, é nesse quadrante aqui, superior. Medialmente, é nesse aqui. Então, ó, ele de amarelo ali, eu vou apagar só para... Fiz isso só para vocês entenderem o raciocínio. Olha ele aqui. Ah, Kaique, estou vendo então que ele está vindo aqui realmente nesse quadrante superomedial ao anel tendíneo comum, certo? Beleza, mas tem tabela que se você for olhar vai estar lá, anel tendíneo comum, beleza? No esfenoide, no corpo do esfenoide. E também não está errado. Só foi um pouco mais específico. E alguns livros também chamam de anel de Zinn, certo? Então, vocês podem encontrar o material escrito anel de Zinn. E a inserção, Kaique? Então, ele sai do anel tendíneo comum e ele se insere aonde? O tendão, galera, ele vai atravessar a tróclea, certo? Que é um anel fibroso. A tróclea, que é um anel fibroso. Na margem orbital superomedial, né, que acabou que o meu desenho foi, na verdade, a inserção, não foi a origem, mas o pensamento continua válido. Superomedial. Então, superomedial é esse quadrante aqui. Mudando a linha de tração e se insere na esclera profundamente ao músculo reto superior. Lembre, né, que esclera é justamente essa parte branca aqui do olho que nós vimos lá no roteiro. Beleza? Então, Kaique, ele se origina no anel tendíneo comum, passa pela tróclea e se insere ali na esclera. Isso, um pouquinho
lateral, beleza? Então, ó, galera, a tróclea, ela é como se fosse um negocinho assim, ó. Essa é a tróclea. E aí o tendão dele passa no meio da tróclea e muda de direção. Ó, vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, o músculo oblíquo superior, amarelo. Podem ver que ele se origina no anel tendíneo comum. Aí ele vai subir aqui o amarelo, vem. Só que olha que engraçado o movimento. Tem a tróclea, tô vendo a tróclea? Tô vendo, Kaique, tipo uma alça, né? Isso, tipo uma alça. Aí ele passa no meio dessa alça e desce. Ah, Kaique, então tô vendo aqui que ele mudou a sua direção. Ele tava vindo assim e ele convergiu lateralizando aqui no bulbo do olho. Isso. Por isso que a gente fala que ele mudou a sua linha de tração. Isso é muito importante, galera, porque isso explica o porquê dele ser um músculo que faz delsundução, né? Que é o abaixamento. Porque é confuso. Kaique, o superior abaixa isso. Como a fibra dele deu essa volta e se alojou ali do lado, quando ele contrai, né? Ele contrai. Tô dando spoiler já que ele faz abaixamento, né? Mas a gente vai. Ali tá escrito, então todo mundo tá vendo. Quando ele contrai, ele puxa a fibra assim e o olho acaba abaixando. O movimento vem justamente a partir disso. Você pode ver que a setinha amarela ó, é de abaixamento. Beleza? De abaixamento. Em relação à inervação. A inervação. Ah, outra imagem da tróclea aqui, ó. A tróclea, que é o anel fibroso. Essa imagem é muito boa. Aí você vê que o músculo vem, ó. Ele vem, passa na tróclea e ele muda a sua direção. E ele iria aqui, né, nessa imagem, nessa vista, a imagem foi seccionada, mas ele iria em direção à esclera ali, profundamente ao músculo reto superior. Beleza? Bem legal, um pouquinho lateralizado. E é interessante que tanto esse músculo oblíquo como o outro, né, as suas inserções ficam no mesmo plano vertical. Isso ajuda, facilita o movimento. A sua inervação, galera, é o quarto par de nervo craniano, que é justamente o troclear. E galera, aqui eu peço atenção. Não, eu vou falar Kaique amigo, certo? Kaique amigo. Eu acharia interessante não sair do terceiro sem saber que cada nervo que inerva cada músculo. Por mais que seja redundante. A inervação de cada músculo. Sério, isso acaba sendo importante para a aplicação clínica no final da aula. Então lembre, o oblíquo superior é inervado pelo nervo troclear. Vamos ver ele aqui nessa imagem, ó, nervo troclear. Vocês podem ver que esse roxinho, né, ele está vindo aqui, ó, ele ascende e ele se insere no oblíquo superior. Ó, o oblíquo superior passando na tróclea. Ah, cara, que tô vendo, ele vem e se insere aqui lá atrás da glândula lacrimal. Beleza? Então, nervo troclear, mostrei aqui o caminho que ele segue, mas a importância é você entender que quem inerva o oblíquo superior é o quarto nervo craniano. Aí que a ação desse nervo, deixando claro que é em posição primária, que é aquela posição em que os olhos estão lá no seu eixo óptico, tudo bonitinho. Ele é responsável, em alguns livros diz que a sua função primária seria enciclodução. Kaique, eu lembro, enciclodução. Enciclodução é uma torção interna quando o polo superior se aproxima do lado nasal, que seria essa daqui. Certo? Essa é uma enciclodução. Alguns livros trazem que essa seria a função primária. E a função secundária seria o abaixamento, que ele faz também, e a abdução, que seria ir em direção ao lado temporal, certo? Porém, galera, tem um entretanto muito forte que isso é em posição primária. Então, quando você sai da posição primária, essas funções elas podem acabar mudando, certo? Saibam o que está na tabela, sim, mas tenham isso em mente, posição primária. Que já já nós iremos ver alguns movimentos dos olhos binoculares, os dois ao mesmo tempo, e o oblíquo superior pode acabar causando dúvida, e eu vou tentar explicar melhor quando chegar lá. Mas por enquanto, vamos ficar com essa informação, certo? Então vamos seguir. Agora nós temos o oblíquo inferior. Oblíquo inferior. Kaique, a origem dele. Ele é o único, galera. Esse aqui é o especial, o diferentão. Ele se origina na parte anterior da órbita, imediatamente lateral à fossa lacrimal. Todo mundo aí lembra da fossa lacrimal? Kaique, eu lembro da fossa lacrimal. Lá na parte de anatomia óssea, né? Então nós temos a fossa lacrimal, que ela fica realmente nessa região anterior da, da órbita, certo? E medial também, né? Ela fica mais numa questão medial. Ela fica bem próxima aqui do nariz, a fossa lacrimal. Então, ele se origina nessa fossa medial. Você vê aqui nessa imagem, o músculo oblíquo inferior. Ele tem a sua origem
aqui medial, lembrando que essa parte aqui é a medial, certo? Tudo isso aqui é ao lado do nariz. Então ele tem essa origem anterior, engraçado, né? Origem anterior, e ele vai se inserir lá na esclera também, só que é do lado do músculo reto lateral. Então lembre, ele é o único que se origina na parte anterior do olho, beleza? Aqui é a sua inserção. Tá atrás do lateral, né? A inserção dele seria aqui. Ele faria a volta, beleza? Então, e a inserção é aonde? Na esclera, profundamente ao músculo reto lateral. De novo, percebam que a sua inserção ela é lateralizada, assim como a do oblíquo superior, e estão no mesmo plano. Tranquilo? Podem ver aqui, galera, ó, que aqui nós temos a questão medial, né? Ó, aqui é o lado medial, essa imagem. E a origem desse músculo é justamente aqui, próximo da fossa lacrimal, uma questão anterior, e ele vem dar essa volta e se insere ali próximo profundamente ao músculo reto lateral, que seria esse músculo aqui, que eu risquei. Beleza? E Kaique, a inervação. Muita atenção. Agora, esse músculo é inervado pelo terceiro nervo, par de nervo craniano, chamado de oculomotor. Então, aí, já está mudando. O oblíquo superior foi o quarto par troclear e o oblíquo inferior, terceiro par oculomotor, beleza. Especificamente pelo braço inferior. O Kaique tem que saber um detalhe, certo? É porque o oculomotor ele tem dois braços, ó. O oculomotor aqui é o laranjinha, ele vem, aí chega aqui ele se divide, ele sobe e inerva esses dois e ele desce e inerva esses três aqui, certo? E um deles é o oblíquo inferior. Ah, Kaique, tô vendo que as fibras desse nervo inervaram aqui o oblíquo inferior. Então, o oblíquo inferior é inervado pelo óculo motor. Certo? O óculo motor inerva Ave Maria. Inerva levantador da pálpebra, corpo ciliar, constritor da pupila. Tudo é com ele. Em relação à ação do oblíquo inferior. Galera, o oblíquo inferior, ele faz exciclodução. Aí você fala, aí para cair que exciclodução é o contrário da enciclodução, né? Isso. É uma torção externa quando o polo superior vai em direção ao lado nasal. Ao lado temporal, perdão. Temporal. Certo, essa é a exciclodução. Por sua vez, ele tem uma função em alguns livros secundária de fazer elevação e também abdução. Certo? Você pode ver que tem abdução nos dois, né? Aí alguém pode falar que é meio confuso, porque a abdução é ir para o lado temporal. Como é que o oblíquo superior faz as duas coisas? É isso. De acordo com o material da USP, a abdução aqui ela é mínima, certo? Ela é considerada uma abdução mínima. A função principal seria enciclodução. Já no oblíquo inferior, a sua função principal seria exciclodução mesmo, e uma abdução mínima também, pouca coisa. Mas a elevação ele participa sim, assim como esse aqui também abaixa. Então, oblíquo superior abaixa e oblíquo inferior eleva. Beleza? Guardem essa informação que ela é um pouco distoante da lógica, né? Do português, claro, da epistemologia. Chegamos agora no músculo reto superior. A origem, anel tendíneo comum. Agora vocês vão ver que todos vão ter origem no anel de Zinn, que é aqui esse anel fibroso tendíneo comum. Todos vão sair daí, salvo engano. Ele se insere aonde, Kaique? Ele se insere na esclera imediatamente posterior ao limbo da córnea. Quem lembra lá o limbo da córnea, que é aquela junção esclerocorneal. Nós temos ali o limbo, é o local em que ele se insere. Então, ó, ele tem a origem aqui no anel tendíneo comum, ele sobe e ele se insere aqui posterior, então antes do limbo, que é a junção ali na passagem da córnea para a esclera. Ele se insere nesse local, beleza? Vocês podem ver que ele também sai do anel tendíneo comum aqui embaixo ó, e emerge como reto superior. Claramente, galera, não tem como esquecer o oblíquo inferior. Ele é o verdinho. Ele é o único que não vem de trás. Tem uma origem anterior ali na vizinho à fossa lacrimal, na questão medial. E a sua inervação? Ah, ele nessa imagem aqui, né? O reto superior, salvo engano, é esse daqui. E o de cima vai ser o levantador da pálpebra. Beleza? E de novo, a origem no anel tendíneo comum. A inervação também é o terceiro par de nervo craniano, oculomotor, só que o braço superior. Vamos seguir o nervo oculomotor aqui na imagem. Bora lá, Kaique. Ó, ele desce, aí ele vem aqui, vem para o reto medial.
vem para o oblíquo inferior e vem para o reto inferior. O oblíquo inferior a gente já sabe. Agora ele apareceu com uma função nova. Ele também inerva o reto superior. Ah, cara, que tô vendo. E também o levantador da pálpebra, certo? E o corpo ciliar e também faz miose lá no constrictor da pupila. As fibras parasimpáticas. Esse nervo, ele tem uma composição com algumas fibras parasimpáticas nele, além das fibras motoras, certo? Se eu não me engano, a gente chama de nervo misto. Mas aí ele é basicamente motor. Ele não chega, não, minto, ele não chega a ser misto, ele é motor mesmo. Depois eu ratifico isso com vocês. Chegamos agora no músculo reto inferior, certo? O reto inferior e o reto superior são aí músculos verticais. Então, reto inferior. Origem: anel tendíneo comum, anel de Zinn, de novo, no mesmo lugarzinho aqui saindo. Ele se insere aonde? Na esclera, imediatamente posterior ao limbo do olho. Então, ele também está indo para o mesmo local. Ó, o reto inferior está saindo aqui, vem e se insere nesse local. Obviamente que não é no mesmo lugar específico, é embaixo, né, galera? Obviamente, né? O reto inferior ele se insere por baixo e o reto superior se insere por cima. Ah, e eu acabei não falando. Calma. O reto superior tem a função em posição primária principal de elevação. Então é um músculo, quando você pensar, pense na vista elevando. Ações secundárias, enciclodução e adução, certo? Adução, ir em direção ao nariz, enciclodução também, né? Só que é uma torção. Lembra que o que muda aqui de um para o outro, galera, é o eixo, né? A adução no eixo vertical e a enciclodução no eixo anteroposterior. É bem complexozinho mesmo, mas é tranquilo. Se insere na esclera, tranquilo, né? O reto inferior. Aqui seria esse músculo aqui, ó, nessa imagem. A inervação dele, terceiro par de nervo craniano, o oculomotor, o braço inferior. Então vamos seguir de novo o nervo. Seguir o nervo, ele desce, vem para o reto medial, vem para o oblíquo inferior e vem para o reto inferior. Ah, Kaique, tem um reto inferior, ó, também é inervado pelo óculo motor, perfeito aqui nessa parte aqui de baixo. E a ação, abaixamento, ele abaixa, beleza? Delso-condução, ele abaixa. Tranquilo, Kaique. Então os retos, o nome ajuda. O superior eleva, o inferior abaixa. Ações secundárias, exciclodução e adução. Beleza? Então ele tem sim essa contribuição aí nesses dois movimentos. Beleza? Mas obviamente a sua função principal seria a questão do abaixamento. Show? Chegamos agora no reto medial. O reto medial e o reto lateral são assim os mais, eu não vou mentir não, os mais fáceis. Os mais fáceis de longe. A origem do reto medial, anel tendíneo comum de novo, anel de Zinn. Né? No caso, o reto medial nessa imagem ficou ruim de ver, galera. Ele está lá atrás, ó, é o roxinho. Ele vai passar lá, medialmente, né? Olha ele aqui, medialmente. E olha ele aqui, medialmente. Ele se insere também na esclera posterior ao limbo da córnea, só que numa posição medial. Percebam que Kaique é tudo ali posterior ao limbo da córnea, só que um é medial, um é superior, um é inferior e o último vai ser lateral. Então você pega aí nos 4 pontos do olho, né? Você fica com duas assim e duas assim. Então o olho fica todinho, digamos que encaixado por esses músculos. Inervação. Terceiro par de nervo craniano, que no caso é o óculo motor de novo. E aí também o braço inferior, eu já havia falado ele, né? Ele vem aqui, ó, reto medial. Então ele inerva o reto medial. Mas também tem o oblíquo inferior, o reto inferior e também o reto superior. E o levantador da pálpebra também, beleza? E além deles também o músculo ciliar, com as fibras parasimpáticas, o músculo ciliar, que tem a ver lá com a questão do evento da acomodação, beleza? E também inerva a questão do... Também tem fibras lá com o núcleo de Eden-Powell, que faz a questão do reflexo fotomotor, certo? Eu acho que também isso está em aula de vídeo aqui, mas que no PDF tem. Reto lateral, o último músculo agora, se eu não me engano. Pois é, chegamos ao fim. Tem a sua origem onde? Anel tendíneo comum. Se insere aonde? Mesmo local, esclera, imediatamente posterior ao limbo da córnea, só que lateralizado. Então ele sai aqui do anel tendíneo comum, vem lateralizando e se insere aqui na esclera posteriormente ao limbo, né? Que seria essa junção aqui, essa transição, né? De esclera e córnea. Olha ele aqui, lateral de novo, lateral de novo.
Beleza? A inervação, EPA, sexto nervo craniano, sexto par de nervo craniano, abducente. Aí você fala, Kaique, tava tudo tranquilo. O oblíquo superior tinha sido o quarto, que é o troclear, e todos os outros o terceiro. Por que agora é o sexto? Pois é, né, devido à questão embriológica, acabou que esse aqui é o sexto, é o nervo abducente. E eu te pergunto, o que é que o reto lateral faz? Abdução. Ah, e eu acabei esquecendo de novo. O que é que o reto medial faz? Adução. E, galera, isso é lógico. O reto medial, ele está aqui, próximo do nariz. Quando ele contrai, ele puxa para perto do nariz. Ele aduz. O reto lateral está aqui, longe do nariz. Quando ele contrai, ele abduz. Ele puxa para longe do nariz. Beleza, galera? Então, pensem. Vamos pensar juntos, todos nós. Quando pensamos nos músculos, né? Obviamente, o reto medial, deixa eu colocar aqui, ficar fácil para vocês aqui. O reto medial ele está aqui. Quando ele contrai, ele aduz. Ele puxa para próximo do nariz. O reto lateral está aqui. Quando ele contrai, ele puxa, né, para longe do nariz. Ele abduz. Beleza? Esses dois eu acho que são os mais simples, porque o reto medial faz a contração medial, aduz. O reto lateral lateraliza, uma abdução. Certo? Os outros não, os outros têm movimentos mais complexos. Agora, galera, eu peço um pouco de calma, certo? Vamos beber uma água, até eu vou beber uma água aqui agora. Para a gente poder seguir, e nós vamos ver alguns movimentos, certo? Binoculares e a aplicação clínica. Algumas pessoas gostam, outras acham difícil. Eu, particularmente, vou deixar. Eu gosto também. Não sou muito fã, não, mas gosto. Então vamos lá, vamos entender aqui os movimentos, beleza? Todos esses movimentos cardiais nós vamos tentar entender agora. Vamos começar aqui desse lado, ó. Olhar para cima e para a direita. Olhar para cima e para a direita. Quando nós olhamos para cima e para a direita, galera, nós vamos usar o nosso músculo reto superior direito e o nosso músculo oblíquo inferior esquerdo. Aí você fala, Kaique, epa, epa, epa. Todo mundo aí olhe para cima e para a direita, né? Seria assim. Quando você olha para cima e para a direita, o seu olho direito vai usar o reto superior direito. Porque ele está fazendo uma elevação, beleza? Está fazendo uma elevação, então ele vai olhar com esse olho. Óbvio que não é uma elevação na vertical, né? Ele tem essa inclinaçãozinha, mas não interfere. E o olho esquerdo, Kaique? O olho esquerdo está em direção ao nariz, certo? Ele é o oblíquo inferior esquerdo. E aí eu peço atenção para vocês. Lembrem que o oblíquo inferior, ele eleva. Lembram? Aí que eu lembro que por mais que ele seja oblíquo inferior, eu lembro que ele tem sim uma ação secundária na elevação, certo? Certo. Alguns livros trazem que quando o olho está em adução, percebem que o nariz está aqui, né? O nariz está aqui. Percebem que esse olho aqui esquerdo, ele está em adução? É mesmo, cara, que ele está em adução. Ele está próximo do nariz. Alguns livros trazem que quando o olho está em adução, o oblíquo inferior ajuda na elevação. Ah, então quer dizer que ele saiu daquele eixo dele, do eixo primário, né? Isso, ele saiu do eixo primário, ele está numa inclinação. Então, nessa inclinação aqui, ele auxilia nesse movimento de elevar e olhar em direção ao nariz. Então, percebam, olhar para cima e para a direita. Todo mundo faz, olhar para cima e para a direita. O seu olho direito, quem está fazendo essa ação é o músculo reto superior, que é o músculo que faz a elevação mesmo. Porém, no seu olho esquerdo, quem está fazendo esse movimento, né, assim, não sozinho, mas principalmente o músculo oblíquo inferior. Beleza? Lembre que o oblíquo inferior, ele eleva. Por mais contraditório que seja, ele eleva por uma questão mesmo lá da sua origem anatômica, que puxa ele nessa direção anterior. Certo? E aqui, assim, galera, Kaique, tem o que saber, dificilmente aparece na sua prova essa parte aqui. Porém, a nível de vida, já passei por algumas situações, certo? Que a gente faz a avaliação clínica do olho a partir dessa imagem. Então, quando você pega o seu dedo e faz assim, e o paciente vai olhando, você entende qual músculo está agindo principalmente naquela região. Olhar para a direita, né? Ó, olhar para o lado direito. A segunda aqui. Nós vamos usar o reto lateral direito e o reto medial esquerdo. Você fala, Kaique, isso é fácil. Olhar para a direita, né? Olho direito, olho esquerdo. Quero olhar aqui para esse X. O meu reto lateral vai fazer aqui, vai puxar o olho para a lateral. Tranquilo, Kaique. Sim.
E o olho esquerdo, quem vai agir, na verdade, é o reto medial. Ah, Kaique, estou percebendo que é uma questão de lógica. Então, ó, você tem reto lateral, olho direito, e reto medial. Olho esquerdo, reto lateral, reto medial. Calma. Aí até eu caí na, na pegadinha. É desse jeito que funciona, né? O nariz está aqui, o nariz está aqui, e aí nós temos essa conformação. Se eu quero olhar aqui para esse X, né, os meus olhos eles têm que fazer esse movimento de ficar virado para a direita, a minha direita para cá. Ou seja, o reto lateral não faz, galera, não lateraliza, não faz abdução, principalmente? Sim, Kaique. Então ele vai ter a sua ação, ele vai agir. Então o reto lateral vai agir. O reto medial, ele não aduz? Kaique, ele iria para o nariz. Então ele não vai ser acionado, ele vai relaxar. O reto medial, ele não aduz? Aduz. Se ele aduzir, ele não vai fazer esse movimento? Vai. Essa setinha menor, tá na mesma direção da seta maior? Tá, Kaique. Tá as duas na mesma direção. Então ele também vai agir. Por mais que ele não faça abdução, a adução aqui, ela ajuda. Ela ajuda a olhar para o X. Então os seus dois olhos vão olhar para lá. O reto lateral, galera, ele faz o quê? Kaique, ele abduz. Ele puxaria para cá. Você quer que puxe? Não. Então ele não vai agir. Então, quando você olha para o lado direito, o seu reto lateral direito vai ser acionado e o seu reto medial esquerdo também. Os outros dois serão inibidos. Já já a gente vai falar de como isso acontece. Mas é dessa forma que acontece. Show? Usa bastante a lógica mesmo, um negócio bem raciocínio. Vamos agora olhar para baixo e para a direita. Ó, para baixo e para a direita. Kaique, olhar para baixo. Eu lembro que tem dois músculos lá que tem essa ação de olhar para baixo. Tem o reto inferior e tem o oblíquo superior. Sim, perfeito. O olho direito, aqui, né? Olhar para baixo e para a direita, vai ser o reto inferior direito, certo? Enquanto que, cadê aqui do lado para eu ir fazendo um checklist? Enquanto que do lado esquerdo vai ser o oblíquo superior. Oblíquo superior esquerdo. E por quê? Galera, de novo, na posição de adução, o oblíquo superior tem uma função muito forte de abaixamento. Então, como esse olho aqui, ó, esse olho aqui, ele está aduzido, nessa posição, quem faz o abaixamento de maneira assim, que contribui bastante, é o oblíquo superior, nesse caso, esquerdo, certo? Lembra, o oblíquo superior abaixa, não abaixa? Abaixa. E nesse caso aqui, ele também abaixa. E aqui é o reto inferior direito, obviamente o reto inferior faz, né, abaixamento, então ele já faria esse movimento de abaixar. Galera, o que eu quero que vocês percebam, antes de fazer o do lado esquerdo, a gente vai analisar todos, é que os músculos oblíquos, eles estão indo sempre quando ficar em dúvida, pô, será que o oblíquo é aqui ou aqui? O músculo oblíquo, ele sempre tem essa ação de ir em direção ao nariz. Tá vendo? Eu vou fazer o nariz aqui, ó, nariz. Kaique, eu tô vendo, ó, o oblíquo tá sempre olhando aqui de pertinho do nariz, ó. Vamos fazer o outro lado, só para mostrar. O nariz tá aqui, ó, oblíquo. O oblíquo tá olhando pro nariz. Tá olhando pro nariz. De novo, ó, o nariz está aqui, o oblíquo está olhando para o nariz. Ah, Kaique, então essa é uma dica que a galera do Neuropost postou e eu ouvi, eu nunca esqueci, que é isso. Quando tiver em dúvida, lembre que os olhos que fazem, né, entre aspas, usar olho, né, que seria isso de olhar para o nariz, são os oblíquos. Então você vê que assim você vai sempre, não vai errar nunca. Porque pense, olha como isso ajuda bastante. Quem olha para o nariz, de pertinho assim, coladinho, é o oblíquo. Então pense, olhei para cima e para direita, essa situação aqui. Galera, eu vou apagar, só para mostrar para vocês que essa dica ajuda bastante. Ó, vou apagar. Vamos supor que aparecesse lá. Aqui é o olho esquerdo, aqui é o olho direito. Aparecesse na prova, né? Acho muito difícil, mas se aparecesse. Qual é o nome de cada músculo? Aí você pensa, pô, o Kaique disse que o nariz está aqui. O nariz está aí, realmente. E eu sei que todo olho que está olhando aqui para o nariz de pertinho, que faz usar olho, é o oblíquo. Então, se o olho que está olhando para o nariz de pertinho é o oblíquo, eu sei que quem é esse aqui é o oblíquo. Está olhando para cima. Quem faz a elevação é o inferior e é o lado esquerdo. Oblíquo inferior esquerdo. Ah, Kaique. Quem faz a elevação é o reto superior. Então, o reto superior direito. Que legal, então assim fica fácil mesmo. De novo, se aqui caísse na prova, ó, riscasse esse e riscasse. Quem é cada um? Olhando para o nariz, a gente aprendeu o macete de que é usar olho. Usar olho é sempre o oblíquo. O oblíquo. Quem é que abaixa? O superior. Então, o oblíquo superior.
lado esquerdo, oblíquo superior esquerdo. O outro lado não está olhando para o nariz, cara, que ele está olhando aqui para o nada. Então, quem está abaixando, o reto inferior, o lado direito, reto inferior direito. Beleza? Guardem essa dica aí e sempre que usarem, lembrem de mim. Vamos fazer agora do lado esquerdo. Olhar para cima e para a esquerda. Nós vamos analisar agora, ó, olhar para cima e para a esquerda. Calma, eu comecei por aqui. Olhar para cima e para a esquerda. Você vai usar o reto superior esquerdo e o oblíquo inferior direito. De novo, o nariz está aqui. Esse olho está olhando para o nariz, está bem pertinho aqui em direção ao nariz. Quem é ele? Oblíquo. Oblíquo. Se está elevando, qual oblíquo? Inferior. Se é o lado direito, o oblíquo inferior direito. Né? Aqui é agora o lado aqui inverte. Direita, esquerda. Direita, esquerda. E desse lado aqui, qual é o músculo que faz elevação? É o reto superior. E no lado, nesse caso, esquerdo. Beleza? De novo, esse olho aqui, galera, esse olho aqui, ó, ele está em adução. Os olhos, quando eles estão em adução, os músculos oblíquos tendem a elevar quando for o inferior e a deprimir, né, a abaixar quando for o superior. Show? E o reto funciona da maneira correspondente. Como? Quando o olho está em abdução, ó, esse olho aqui ele está em abdução. O reto superior tem essa função característica de elevar. Do mesmo jeito aqui, ó. Quando ele está nessa abduçãozinha aqui, o reto superior eleva. Ó, abdução para baixo, reto inferior. E aqui também vai ser. Show? Agora quero olhar para a esquerda. Olhar para o lado esquerdo. Mesmo raciocínio daqui, ó. Eu vou apagar. Quer dizer, eu vou usar outra cor. Para a gente fazer o raciocínio junto. Quero olhar para a esquerda, de verde. Quero olhar para aqui agora. Quero a seta verde. Olhar para esse X verde. Como é que eu faço? Eu tenho que ativar os músculos que vão olhar para o lado do X verde. Ou seja, o reto lateral ele vai abduzir. O nariz está aqui, ó. Eu quero ir contra o nariz. O reto lateral aqui esquerdo, ele vai realmente fazer esse movimento. Então agora eu quero que ele fique ativado. Então ele vai ser ativado. Beleza, Kaique. O reto medial esquerdo, galera, faz o quê? Kaique, esse músculo, ele aduz. Ele vai puxar para o nariz. Eu quero, ó, a setinha verde está contrária. Não, não quero. Então ele vai ser inibido. Ficar relaxado. Kaique, reto medial direito. O reto medial direito vai aduzir. Vai puxar para o nariz. Essa setinha verde pequena está na mesma direção da grandona. Estão vendo? Tudo para cá. Então ele vai sim fazer parte. O reto lateral direito, ele vai puxar para cá. Ele vai abduzir. É mesmo, cara, que ele vai contra o nariz, né? Ele vai contra o nariz. Eu não quero, não. A seta tá ruim, a seta tá ao contrário. Então ele vai ser relaxado. Quando você olha para o lado esquerdo, você vai usar o reto lateral esquerdo e o reto medial direito. Ah, Kaique, é como se fossem músculos conjugados. Não é como se fosse, você está certo. São músculos conjugados. É sempre digamos que é como se fosse, não é o equivalente, é um conjugado. Seria o contrário dele, do outro lado, que ajuda. Eles são agonistas. Então, para olhar para a esquerda, o reto lateral esquerdo trabalha junto com o reto medial direito. Olha que engraçado e lógico, né? Não é uma coisa decoreba. Isso aqui é lógico. Eu estou raciocinando todos com vocês. A gente não precisa decorar especificamente. Quem está com dificuldade e acha que decorar pode ser o melhor caminho, também é uma opção. Beleza? Mas usar a dica do olhar para o nariz é oblíquo e o outro olho vai ser se elevou reto superior, né? Porque em abdução ele faz isso. E se abaixou em abdução, reto inferior. Você não vai errar nunca. Você nunca vai errar. E olhar para baixo e para a esquerda, Kai. Quem é? Ó, o nariz está aqui. Esse olho aqui tá indo, tá ficando zarolho, tá vendo? Kai, que esse olho aqui, ó, ele tá ficando zarolho. Então ele é o oblíquo. Qual é o oblíquo que abaixa? Superior. Oblíquo superior direito. Show, Kaique. Esse olho aqui está em abdução. Ó. Esse olho aqui está em abdução, porque ele está indo contrário ao nariz. Então eu sei que ele está abaixando. Quem abaixa é o reto inferior em abdução. Pois é, tem essa função forte. Então reto inferior esquerdo. E a gente acaba aqui no nosso checklist de todos os pontos que podem ser vistos. Essa imagem está no PDF de vocês. Então, ó, olhar para cima e para a direita. O olho, esse olho aqui, é porque nessa imagem aqui eu sempre achei ela confusa. Ó. O músculo reto superior, ele vai fazer esse movimento de olhar para cima e para cá. Quando você olhar em direção ao nariz, né? O nariz está aqui, ó. O nariz estaria aqui. Você vai ter o oblíquo inferior músculo, certo? Quando você olhar para cima, só que para o outro lado, você também vai ter o reto superior, ou só vai mudar o lado, né? Esquerda e direita.
Lateralizando, galera. Quem é? Sempre o músculo reto lateral. Tranquilo demais. Indo em direção ao nariz, quem? O reto medial. Lembrem que o reto medial, galera, eu falo quando for uma dextroversão ou uma levoversão, que é ali naquela linha horizontal, beleza? Eu falo de oblíquo quando é essa visão inclinada, de ser, né, para cima e para um lado e para baixo para o outro lado. Entenderam? O reto medial sim faz adução. E aí, quando for para baixo e para fora do nariz, reto inferior. Eita, reto inferior. Quando for para baixo e para próximo do nariz, oblíquo superior e aqui reto inferior também. Pegaram aí a visão? Não é decoreba realmente entender, saber o que cada músculo faz, entender que quando ele muda do eixo, ele acaba mudando a função, mas sim, entender as funções dos músculos é muito importante. E galera, atenção, é muito importante você ter uma noção de inervação também. Porque pensem comigo, eu vou dar um exemplo, mas vai ter um slide só disso aqui na estante. Eu vou apagar tudo, certo? Quem quiser tirar o seu print, etc., pausa e tira. Vamos fazer aqui, ó, reto, lateral, reto, medial, lado direito, lado esquerdo, reto, medial, reto, lateral, nariz. Vamos lá, vamos raciocinar. Eu quero que esse paciente aqui olhe para a direita. Só que eu vou supor, nesse caso, que ele está com uma lesão no seu nervo abducente, lá no seu sexto nervo craniano. De qual lado, Kaique? Do lado direito. Então ele está com uma lesão do nervo abducente do lado direito. O paciente chegou assim para você, você não sabe, né? Mas é isso que está com ele. Aí eu pergunto para você, quem é que esse nervo inerva, né? Ele faz a inervação de que músculo? Kaique, nervo abducente. É o sexto nervo. Vamos voltar aqui, ó. O sexto par de nervo abducente. Ele inerva o reto lateral. Beleza. Reto lateral e ipsilateral, certo? Tipo, o nervo abducente esquerdo inerva o reto lateral esquerdo. O nervo abducente direito inerva o reto lateral direito. Então, se eu estou com uma lesão aqui no meu nervo abducente direito, ou seja, ele ia chegar aqui, né, o nervo, inervar esse músculo e ele ia agir. Só que eu fui lá e tive uma lesão, algum trauma, alguma pressão intracraniana elevada e lesou ele. Beleza, Kaique. E aí? Vamos pensar. Eu quero olhar para o X aqui, tá de azul. O reto lateral, se ele tivesse sadio, normal, ele ia fazer o quê? Kaique, ele ia abduzir. Abduzir é se afastar do nariz. Ele iria seguir essa linha, que é para onde eu quero olhar. Né? Olhar para esse X aqui. Verdade. Então ele teria que fazer isso aqui. Aí eu te pergunto, se o nervo não está mais trabalhando, ele vai fazer? Kaique, ele não vai. Então quer dizer que o olho aqui, né? Se você pensar no olho, a bolinha do olho, né? A córnea, a pupila e tal. Teoricamente, ela para ela vir para cá, né? Para ela fazer esse movimento aqui, ó. Sim, Kaique, ela é para ter ido para aí. Só que aí eu te pergunto, o nervo lesado, isso vai acontecer? Não vai, certo? Então, o reto medial vai contrair. Provavelmente, essa bola do olho vai ficar aqui, ó. E o outro olho não. O outro olho está normal. O reto medial vai puxar para cá. Esse vai ser inibido. Esse vai ser inibido, né? Porque o movimento é para cá, ó. Então, como o reto medial é para cá e o reto medial direito está em direção ao nariz e o reto lateral esquerdo está indo para cá, a gente não quer, né? Porque o nosso X está aqui, só vai agir o reto medial esquerdo. Então, esse olho vai esse olho, né? Essa córnea vai ficar aqui e o outro olho vai ficar assim, né? E o nariz aqui, ó. Kaique, eu tô vendo, ele ficou realmente aí com esse desvio, né? Assim, que poderia ser um estrabismo, certo? Na horizontal para dentro, uma esotropia convergente, certo? Já vai ter um slide disso. Ah, Kaique, então quer dizer que isso ajuda a gente a ter um raciocínio clínico? Pois é, você pensa no músculo, pensa em que nervo inerva ele, pensa qual está sendo utilizado e pensa na lesão e junta todo o seu raciocínio e dá show aí. Se for na prova, se algum preceptor perguntar e assim vai. Se algum médico do Instagram postar, você responder a enquete. E aqui, galera, uma imagem do Neuropost, certo? Vou dar o crédito deles, obviamente. Fazem parte do Instagram. Quem quiser seguir. Estou fazendo aqui propaganda, mas acho que eles nem têm noção da nossa existência, mas eles são muito bons. E eles fizeram essa imagem aí que facilita bastante tudo que a gente viu até agora, certo? Resume aí tudo que a gente viu. Por exemplo, olhar para cima e para a direita seria essa seta verde aqui, ó. Olhar para cima e para a direita. O meu olho direito, né? E o meu olho
esquerdo, certo? Olho direito, olho esquerdo. Olhar para cima e para a direita, eu vou olhar para cá, com essa bola preta que eu fiz. Eu vou usar quem? O meu olho direito usa o reto superior, o meu olho esquerdo usa o oblíquo inferior. Kaique, eu tô vendo que é igual, ó, reto superior, oblíquo inferior. Eles que deram a dica de lembrar. Quem olha pro nariz, né? Quem olha aqui o nariz são os oblíquos. Kaique, quero olhar para cima e para a esquerda. Para cima e para a esquerda. Olhar para cá agora. Quem é que vai olhar? O meu olho esquerdo, reto superior. Meu olho direito, oblíquo inferior. Kaique, quero olhar para cima. Quero a seta cinza aqui, ó. Olhar para cima. Aí na elevação eles colocaram os dois olhos, ó, tanto o reto superior como o oblíquo inferior. Vão agir, ó, reto superior e oblíquo inferior. Ambos vão agir sim na elevação. Obviamente que acaba que dependendo do grau da questão aqui do eixo, um contribui mais que o outro, certo? O reto superior ele tem essa função mais proeminente de elevação. Lembram lá, né, de acordo com o material da USP, o oblíquo ele tem uma função secundária. Então esse aqui seria o primário, né? Botar um umzinho, primário. Beleza? Mas isso varia muito de livro. E se eu cair, quero ver o abaixamento, a seta para baixo. Abaixamento, você vai ter o oblíquo superior e o reto inferior dos dois lados. Show? Lembrando que o reto inferior provavelmente tem uma contribuição maior aí por essa questão de ser a sua função primária. Certo? Não tirem dessa imagem. Essa imagem, deixa eu tirar aqui isso que eu marquei. Guardem com todo o carinho. Certo? Aqui também tem os materiais que eu usei de artigos. O livro de oftalmologia da Clínica Médica da USP e o material da Universidade Federal de Santa Catarina. Para ter um material aí mais embasado possível para vocês. Deu um trabalhozinho, mas vale a pena, fica bem feito. Então guardem aí essa imagem com muito carinho. E quem quiser seguir, siga o Neuropost também. Galera, para complementar aí a nossa aula, e vocês entenderem melhor o que eu falei ali da lesão e etc, o que acontece, porque o músculo, quando um para, o outro acaba ganhando, existem duas leis que aí agem em cima dos músculos, certo? A lei de Sherrington, ou da inervação recíproca, e a lei de Harrington. Galera, a lei de Sherrington, ela diz que quando um músculo é acionado para a contração, então quando você contrai um músculo, ao mesmo tempo, o músculo oponente, ele é relaxado. Então, Kaique, a lei de Sherrington ou inervação recíproca me diz o seguinte: se eu contrair um músculo, o seu antagonista vai ser relaxado? Pois é. Guardem para sempre. Ah, então quer dizer que eu contraio e relaxo músculos antagônicos na mesma proporção? Isso, ó, contração e relaxamento na mesma proporção de músculos. Então, vamos colocar isso em números. Se eu der, por exemplo, 10 de força para um músculo, o seu antagonista vai perder 10 de força. Ah, Kaique, isso faz sentido. É como se fosse uma balança. Então, o meu músculo que está contraindo, ele tem que vencer. Porque provavelmente eu quero olhar para aquele lado. Isso mesmo, galera. Então, ele tem que vencer o seu antagonista. Porque pensem, vamos pensar nos retos. Os músculos retos, obviamente. O reto lateral e o reto medial. Obviamente, eles são antagonistas. O medial aduz e o reto lateral abduz. Se eu quero abduzir, o reto lateral tem que contrair. Agora imagine se esse aqui puxasse para cá na mesma intensidade. Kaique, dois vetores na mesma direção e sentidos opostos, eles iriam se anular, né? Lá da física. Isso. Então um vetor tem que sair. Então esse vetor aqui, ele vai sair por causa da lei de Sherrington. Nosso corpo ele dá um estímulo muito forte nesse e ao mesmo tempo ele relaxa esse para evitar uma contração isométrica, porque se os dois contraíssem juntos, o olho ia ficar, e aí, galera, eu vou para onde? E aí quando isso aqui acontece do jeito certo, o seu olho sim olha para esse lado aqui do xizinho, certo? Tem uma síndrome de Dam, em que os retrolaterais eles sofrem um problema e eles acabam sendo estimulados a todo momento. Então você tem aí dificuldade tanto na abdução como na adução, certo? Só para vocês terem ideia de como isso acontece. E vale lembrar que isso é monocular, isso acontece não ao mesmo tempo, sim em cada olho, entendeu? No olho direito, isso vai acontecer nele, e no olho esquerdo nele. É monocular. A lei de Harrington que é binocular. Essa daqui é no mesmo olho. Então, quando o reto lateral do olho direito é ativado, o reto medial do olho direito é desativado. Entenderam? O monocular nesse sentido. É em um olho. Kaique, no outro olho acontece o quê? No olho esquerdo iria acontecer a mesma coisa, só que muda o músculo. O reto medial vai puxar para cá. Lembrem que eu quero olhar para aqui, ó, esse X. Enquanto o reto lateral puxa para cá. Eu quero olhar para cá. Então, quem tem que agir é o reto medial. Então, esse vai contrair
e esse vai relaxar. Ah, Kaique, então cada olho acontece assim? Pois é, essa é a lei de Harry. Olha a imagem aqui, ó. O reto medial contraiu, ó, deu 3 cruzinhas. Ao mesmo tempo, o reto lateral perdeu 3 cruzinhas. E aí o olho provavelmente vai o quê? Vai aduzir, né? O nariz provavelmente está aqui, ó. Porque se o reto medial está aqui, o nariz está aqui. E aí você vai aduzir. Ah, Kaique, que legal. Lei de Sherrington. Isso. Agora a lei de Harry binocular. Ela acontece, galera, nos dois olhos, certo? Em todo movimento binocular, que são aí as versões e as vergências, né? Nós então vai chegar a ver isso porque é muito específico. O estímulo nervoso ele é enviado intensamente igual aos músculos dos dois olhos. Ou seja, músculos sinergistas contraem em mesma proporção. Kaique, que legal. Então quer dizer que pela lei de Herring, os músculos sinérgicos dos dois olhos recebem a mesma intensidade de contração? Isso aí. Vamos ver aqui nessa imagem A. Você vê que a gente quer olhar para cá, né? Esse X aqui, ó. Aí esse eixo veio para cá e esse eixo veio para cá. Certo? Olhar para baixo e para a direita. Seria isso. Baixo para a direita. Não especificamente porque, né, ele utilizou os exemplos ali não muito bons dos músculos. Mas vamos imaginar que o X está aqui. Quero olhar para esse X aqui. Esse aqui não ficou muito verossímil. Para cá. Beleza, Kaique. Se o meu olho vai fazer esse movimento, o meu reto lateral aqui, ele vai... Na verdade, eu minto. Eu estou olhando para o lugar errado, galera. Perdão. Para fazer a interpretação. A seta da visão, ela tá vindo para cá. Isso, Kaique. Essa seta aqui é o eixo óptico. Beleza? Perdão, aqui é o eixo óptico. Então ele está olhando, na verdade, realmente para cá, até pelos músculos. Tá vendo? Tá vendo? Dá pra não errar olhando os músculos. Porque se o X estivesse aqui embaixo, eu comecei a pensar, oxê, se o X estivesse aqui, não seria os retos, não. Esse olho tinha que olhar para baixo. Se olhar para baixo, ia ser um oblíquo e um reto. Ah, então realmente, Kaique, por isso que o X não é aqui. Tá vendo que dá para ter várias sacadas só com raciocínio. Não precisei nem decorar, nem nada. Então o X está aqui. Quero olhar para cá. O músculo reto lateral daqui, reto medial desse olho, reto medial, reto lateral. Né? O nariz está aqui. Vamos lá. O que é que vai acontecer? O meu reto lateral vai abduzir, vai puxar para cá. Vamos fazer o vetor de cada músculo. Esse músculo vai puxar para cá, o reto medial vai puxar para cá e o reto lateral vai puxar para cá. Aí eu te pergunto, quais são os músculos que tem que agir para a gente olhar para o X aqui? Eu circulei de vermelho. Kaique, o reto lateral do olho direito e o reto medial do olho esquerdo. Perfeito. Ou seja, a inervação vai enviar intensidades de estímulos iguais para esse e para esse. Ah, então se eu enviei, sei lá, 10 de força para esse, eu vou enviar 10 de força para esse. E aí eles dois vão contrair com 10 de força. Essa é a lei de Harry. Kaique, a lei de Sherrington. A lei de Sherrington seria o quê? Seria que nesse olho, esse músculo ia ser inibido e nesse olho, esse músculo ia ser inibido. Ah, Kaique, então as leis trabalham juntas? Isso. Só que a lei de Harry é uma inervação binocular e a de Sherrington é monocular. Beleza? Vejam que eu fiz duas setas. Da mesma forma que aqui, galera, ele quer olhar para o nariz. Ó. Ele quer ficar as duas setas olhando para cá. O nariz. Fazendo esse movimento. Aí vamos fazer a análise sempre usando a lógica. Eu gosto desse assunto porque dá para explicar quase tudo com lógica. Ó, reto medial está aqui. Reto medial aqui. Reto lateral. Reto lateral. Vamos raciocinar. Vamos fazer os vetores. O reto medial puxa, Kaique, aduz em direção ao nariz. Perfeito. O reto lateral abduz em direção ao temporal. Perfeito. Eu quero, Kaique, vir aqui para o nariz. Essas setas aqui, essas duas, me agradam? Kaique, não agrada não. Então a inervação pela lei de Herring, ela vai ser na mesma intensidade para o reto medial esquerdo e para o reto medial direito. Ah, então ó os maisinhos. Ah, por isso que tem um monte de mais aqui. Esses dois caras vão receber estímulos, enquanto que o reto lateral, os retos laterais aqui nesse caso não irão receber. E aí entra a lei de Sherrington, que no caso é monocular, né? Que enquanto um vai ser contraído, o seu antagonista é relaxado para poder garantir ali a contração não seja isométrica. E um lado vença. Um lado tem que vencer. Beleza, galera? Bem interessante. Ó, aqui eles colocaram um maisinho também, ó, porque a gente quer olhar nessa direção. Show? E aí, galera, entra aqui na questão da aplicação clínica, que é o estrabismo, certo? Eu trouxe o exemplo do estrabismo. Aqui uma classificaçãozinha bem interessante e depois nós vamos ver em relação a lesões nos nervos mesmo, causando estrabismo também.
que é estrabismo? Estrabismo consiste em um desalinhamento intermitente ou constante de um olho, de maneira que sua linha de visão não aponta para o mesmo objeto que a do outro olho. Então, Kaique, é como se os olhos estivessem desincronizados. Seria isso. Então, o olho está focando em uma coisa, olhando entre aspas, para uma coisa, e o outro não está na mesma linha de visão, certo? Aí fica aquela coisa, quando você olha assim, já chama a sua atenção. Você, opa, ali tem um estrabismo. Se não for tratado, o estrabismo pode causar ambliopia. Ambliopia é essa redução da acuidade visual. A pessoa não consegue focar em dois pontos ali e ter uma visão tão acurada. Beleza? Esse é o conceito de estrabismo. Cai classificação. Ele pode ser monocular, sempre o mesmo olho desviado. Aí a gente chama, galera, que tem um olho fixador e um olho estrábico. Não vou escrever, mas saibam disso. Se eu tenho estrabismo que sempre o meu olho direito fica fora da linha de visão, ele é o olho estrábico e o outro é o olho fixador. Mas Kaique também tem o estrabismo alternante também, que é quando às vezes é um olho, às vezes é o outro. Beleza. Ele pode ser, galera, na horizontal em direção ao nariz. A gente chama de convergente ou esotropia. Ó, aqui esse exemplo, ó. Ah, Kaique, eu tô vendo, ó. Convergente ou esotropia. O olho aqui da criancinha está indo em direção ao seu queridíssimo nariz. Ah, essa é a esotropia. Isso. Ou divergente, ou também exotropia. O olho está indo em direção aqui para fora. Tá vendo que legal? Tô vendo, cara, que dá para ter um raciocínio bem interessante mesmo do que está acontecendo, certo? Galera, essas imagens aqui são do material da Federal de Santa Catarina. Então, em relação à imagem da criança estar sem a censura, foi provavelmente disponibilizada para eles, beleza? E o estrabismo pode ser vertical. Para cima, hipertropia. E para baixo, hipotropia. Então, ó, para cima, aqui nesse olho, hipertropia. Para baixo, hipotropia. Beleza? E aqui uma imagem com todos, ó. Esotropia convergente, vindo perto do nariz. Esotropia, indo lá em direção ao temporal. Para cima é o que, galera? Hipertropia. Para baixo é o que? Opa, aqui. Esse olho aqui é hipotropia. Certo? E nós temos alguns tipos de estrabismo ainda. Podem ser acomodativos. Eles desaparecem quando a criança está com óculos. Então aqui tem uma questão mais de grau. Então o olho tenta melhorar, não o olho, né? O sistema nervoso tenta melhorar aquela visão, aí ele acaba que um olho fica fora da linha de visão. Aí quando você bota o óculos, o estrabismo ajeita. É bem interessante. Eu tive aí a sorte de acompanhar um caso desse. E tem os musculares, que é quando você colocar o óculos não vai adiantar, porque não tem a ver com grau de refração, e sim com a questão muscular. E pode ser misto também. Beleza? São os tipos de estrabismo. Aí o que a gente vai ver agora? Vamos ver as paresias. Paresia seria aí uma questão de perder força, né, força diminuída, e paralisia, o nome já diz, dos nervos cranianos. E aí lembrem, né, vocês têm 3 nervos para saber: nervo oculomotor, nervo troclear e nervo abducente. O oculomotor inerva quem mesmo? Isso aí. Inerva reto medial, inerva reto inferior, reto superior e oblíquo inferior, certo? O oblíquo superior é quem? É o quarto, é o troclear. E o reto lateral é quem? É o sexto, é o abducente. Show? Quando nós temos aí paresia ou paralisia dos nervos, levam a desvios adquiridos em adultos, certo? O estrabismo, quando não é adquirido, é muito comum em criança, né, na faixa etária ali inicial. Ela é bem comum até os 7 anos, dependendo da referência. Aqui é mais quando ocorre uma lesão mesmo, vocês vão ver aqui as causas. A principal queixa é a percepção de diplopia. O que é a diplopia? É essa visão duplicada, né? A pessoa tem esse quadro de diplopia. E aí nós podemos ter a diplopia nos planos. Pode ser na horizontal, quando a lesão for no terceiro e no sexto nervo craniano, ou vertical, quando for no quarto nervo craniano. Você fala, Kaique, tenho que decorar aqui. Calma. Olhe como, se você sabe o assunto, você dá show aqui. Pensem comigo. O terceiro par de nervo craniano e o sexto nervo craniano causam diplopia na horizontal, enquanto que o quarto par de nervo craniano, que é o troclear, causa uma diplopia na vertical. E eu te pergunto, por quê? Kaique, é assim? Não, não é assim e aceite. Pensem, o terceiro par de nervo craniano, ele está envolvido com... O sexto está envolvido com o reto lateral, certo? Com o reto lateral, obviamente. Aqui você tem o reto medial, mas também tem
o reto inferior e o reto superior, beleza? E o vertical, o quarto par de nervo craniano aqui, ele tem a ver com o oblíquo superior. Então pensem, se você tem essa lesão nesses músculos aqui, ó, provavelmente você vai ter uma diplopia na horizontal, certo? Se você tem uma lesão no quarto par de nervo craniano, o oblíquo superior, eu lembro, Kaique, o oblíquo superior, ele é superior, mas ele faz abaixamento. Sim, ele abaixa geralmente ali na questão vertical. Aí você fala, Kaique, mas os outros do terceiro óculo motor aqui, eles poderiam influenciar também? Poderiam. Então, dependendo, aqui não é uma regra geral aceite, não. Mas dependendo de quem for lesado, tende a ser assim. Beleza? Só são aí exemplos lógicos do assunto. Vamos entender agora lesão por lesão. Vocês veem como é incrível quando a gente consegue juntar, entender por que vemos isso em MOVE. Então vamos lá. Terceiro nervo, o óculo motor. O quadro clínico caracteriza-se por exotropia, ou seja, um estrabismo divergente. Kaique, eu tenho lá o meu olho, né, reto lateral, reto medial. Se o meu terceiro par de nervo craniano inerva o reto medial e ele for lesado, o meu reto medial ele fica ali fraquinho, então o meu reto lateral vai vencer. Então toda vez que tiver contração, ele vai vencer, ele vai puxar o bulbo do olho aqui para esse lado, então o seu olho vai ficar assim, uma exotropia. Kaique, é como se fosse um cabo de guerra entre os músculos? Isso. Se o terceiro nervo parou de inervar o reto medial desse lado, o reto lateral, quando ele contrair ou entrar em contração, ele vai vencer. E aí ele vai arrastar o olho para cá. Eu estou falando, galera, desse jeito para ficar bem simples mesmo. E aí você vai ter esse quadro aqui, inclusive na imagem em cima já entregou, né? Paralisia do nervo abducente. Não, calma, aqui não, aqui é diferente o exemplo. Mas, e aí a gente vai vê-lo, beleza? Aqui é o exemplo se o óculo motor desse olho tivesse sido lesado. Show? Além disso, Kaique, além da exotropia, a gente vai ter o quê? Limitação de adução, certo? Por quê? O reto medial não faz adução, galera? Faz. Então pensa, se o óculo motor também inerva o reto medial, eu vou diminuir a minha adução. Pois é. E também vou ter limitação de elevação, por quê? Reto superior. E de abaixamento, reto inferior. Kaique, e aqui na elevação tem o oblíquo inferior também, né? Isso. Então percebam, os músculos que fazem adução, elevação e abaixamento serão prejudicados porque o óculo motor inerva eles. Quem são? Oblíquo inferior, reto superior, reto inferior. E a exotropia por que, Kaique? Porque o reto medial vai ficar fraco e o reto lateral vai puxar o olho aí para essa questão lateral, para essa questão exo, para fora. Exotropia. Kaique, que legal, não precisei decorar. Pois é. Também vai causar pitose. O que é pitose? A pitose palpebral. A pálpebra vai cair. Lembram que eu falei que o músculo oculomotor, ele também inerva o músculo levantador da pálpebra? É mesmo, Kaique, você acabou comentando aí várias vezes, por mais que não falou do músculo especificamente. Sim. Então, se ele inerva o músculo que levanta a pálpebra e ele parou de inervar, a pálpebra vai cair, obviamente. Beleza? E se a lesão pegar as fibras parasimpáticas, você vai ter um quadro de midríase. Vamos raciocinar. Kaique, o músculo parasimpático, ele inerva o músculo lá do reflexo fotomotor que faz a miose. Ele ajuda a contrair. Ele inerva o constritor. Então ele faz miose, contrai. Se ele para de inervar, o olho não vai fazer miose. O olho não vai contrair, a bolinha do olho não vai ficar pequenininha. Isso. A bolinha do olho vai ficar sempre grande, vai ficar em midríase, dilatação. Então é sempre, galera, o efeito contrário do que o músculo que é inervado faria. Então, se ele inerva o levantador e parou, pitose, a pálpebra cai. Se ele fazia miose, não vai fazer midríase, vai ser sempre o efeito contrário. E as causas mais frequentes são o que, galera? Aneurismas, neoplasias intracranianas, isquemia, é um exemplo, ou traumatismos crânioencefálicos. Beleza? Um TCE. Então guardem aí essas informações aí para a vida. Galera, se a lesão for no nervo troclear é o quarto nervo. Ele inerva quem mesmo? Quem aí lembra? Ele inerva, Kaique, o oblíquo superior. Isso aí. Inerva o oblíquo superior. Deixa eu apagar aqui. Pode levar a desvios verticais ou torsionais. Entenderam o porquê do torsionais? Sim, Kaique, porque eu lembro que o oblíquo superior tem lá aquela questão de torção interna, né, de enciclodução. Pois é. Então, se você lesa ele, você para de fazer enciclodução. Clinicamente, observa-se desvio vertical, porque você vai ter
uma lesão, uma lesão que causa uma perda, no caso do oblíquo superior, do abaixamento. Então, você vai ter uma perda do abaixamento, você tem um desvio vertical, provavelmente para cima. Muito provavelmente. E posições compensatórias da cabeça. Isso aqui é muito legal, galera. A clínica do paciente que lesa o quarto nervo, ele vai tentar compensar isso, movendo a cabeça. Então, o paciente vai chegar para você com a cabeça torta. Então, lembre, o fato dele ter feito isso com a cabeça é secundário à lesão. A lesão é a causa principal. Aí ele gira a cabeça para tentar compensar. E normalmente, galera, ele inclina a cabeça para o lado oposto do músculo acometido. Então, se eu perder a inervação do meu oblíquo superior do lado direito, provavelmente eu inclino para o lado esquerdo. É como se o seu corpo entendesse que se você girar a cabeça, você tenta alinhar o eixo óptico a ser como era antes. Entendeu? Aí o corpo ignora que você está torto, mas tenta manter o eixo óptico certinho. Beleza? E é comum também, quando ocorre um desvio vertical, e você fazer um abaixamento do mento ou elevação do mento, que é o queixo. Então, dependendo do paciente, ele pode ou ficar com a boca aberta, aquela cara não vou fazer para não virar figurinha nem nada, mas que você fica assim, ou então fecha a boca e tenta justamente ajustar aí o seu rosto, beleza? Isso quando é inclinação vertical, alguns artigos trazem assim, mas sim é comum o paciente rotar a cabeça para tentar ajustar isso. Aí o que é que causa? Geralmente são quadros congênitos e também TCS, traumas crânioencefálicos, beleza? E por último, o sexto par de nervo, o nervo abducente, ele inerva quem, galera? Inerva o reto lateral, cara, que esse é reto lateral, esse é o oblíquo superior, o terceiro é reto medial, oblíquo inferior, reto superior, reto inferior, levantador da pálpebra, músculo ciliar e músculo constritor da pupila. Aqui são as fibras parasimpáticas, claro. E esses outros aqui são as fibras motoras, certo? Essas aqui, ó. O nervo abducente apresenta-se, se você lesar ele, uma exotropia e limitação da abdução. Vamos de novo raciocinar juntos. Adoro raciocinar com vocês. Pensem comigo. O sexto par de nervo, o nervo abducente, ele inerva aqui o reto lateral. Kaique, machuquei ele, quebrei ele aqui. Esse músculo reto lateral, ele iria fazer o quê? Ele iria, galera, puxar o olho em direção aqui, né? Em direção temporal, em direção lateral. Enquanto o reto medial puxa em direção ao nariz, uma adução. O reto lateral faria uma calma que ficou feia a letra. Uma abdução. E esse daqui faz uma adução. Show, Kaique. Se esse nervo parou de ajudar o reto lateral, ele vai perder o cabo de guerra, né, Kaique? Vai perder o cabo de guerra. E aí o reto medial vai puxar o olho nessa direção aqui, ó. Ah, então a bolinha do olho vai ficar aqui. Isso, porque esse músculo está sem inervação. E aí você vai ter uma exotropia. Ah, Kaique, um estrabismo convergente, porque está convergindo para o nariz. O exemplo que você deu no instante, Kaique, foi quando foi o contrário. O óculo motor do reto medial, digamos que quebrou, foi. Aí foi uma exotropia, porque quem estava ganhando era o reto lateral. Agora quem está ganhando é o reto medial. Pensem sempre, eu estou falando desse jeito porque me ajuda, mas eu penso sempre dessa maneira de ser uma espécie de guerra entre os músculos mesmo. As causas mais frequentes são doenças microvasculares, como diabetes, hipertensão intracraniana, doenças desmielinizantes e traumatismos de base de crânio, né, que aparece aí o sinal de guaxinim e o sinal de Bethel, são aí situações em que teremos essa lesão de sexto nervo, nervo abducente. Aqui agora vamos para as imagens, para a galera, para todo mundo aí ficar afiadíssimo e preparado nesse assunto para quando ver. Ó, paresia ou paralisia do sexto nervo abducente à esquerda. Então vamos raciocinar. O reto lateral esquerdo recebe a inervação do sexto par de nervo abducente ipsilateral. Abducente. Não é isso? Isso, Kaique. Só que teve uma paresia, uma paralisia. Ele parou de funcionar. Então o reto lateral esquerdo desse rapaz aqui, desse senhor, ele vai ficar ele vai ter um déficit, certo? E aí você percebe ó, que ele causou uma exotropia esquerda com grande limitação de abdução aumentado em levoversão. Aumentando em levoversão. Então vamos ver. Uma exotropia esquerda. Exotropia esquerda.
aqui. Esse olho aqui. Estão vendo que esse olho aqui, calma que agora até eu fiquei confuso. Porque aqui, a vista, quando ele está fazendo aqui o reto lateral, ele está conseguindo fazer tranquilamente. Porém, nesse caso aqui, ó, esse olho está vindo, obviamente, calma, aqui é o olho direito. Vamos dar nome aos bois. Olho direito, olho esquerdo, olho esquerdo, olho esquerdo. Beleza? A lesão dele é justamente aqui no olho esquerdo. Agora que deu para perceber, galera, ó, esse olho dele aqui tá torto. E galera, eu faço a questão dessas partes de raciocínio, boto a imagem e venho fazer junto com vocês, para justamente mostrar que a gente não precisa decorar. O olho esquerdo dele é esse olho aqui. Percebem que aqui é a posição primária, ó. Essa posição aqui é a primária. Digamos que pediram para ele ficar paradinho olhando para frente. Vocês estão vendo que esse olho aqui, ó, ele não tá no eixo certinho? É mesmo, Kaique, ó. Ele tá com um leve estrabismo. Por isso que eu fiquei confuso aqui. Ele tá com um leve estrabismo aqui, uma esotropia esquerda. Beleza? E aí, quando pediu para ele olhar para cá, ó, aqui, com certeza, pediram para olhar para esse lado, certinho. Quem é aqui? Reto lateral direito, reto medial direito, reto medial esquerdo, reto lateral esquerdo. Eu te pergunto, se eu quero olhar para aqui, para essa bola que eu fiz, o meu movimento vai ser para cá, certo? Certo, Kaique. Quem é que vai agir? Reto lateral direito e reto medial esquerdo. Esses dois aqui vão ser relaxados. Então não dá para perceber a lesão aqui, porque ó, o músculo que está lesado, que é o reto lateral esquerda, ele não precisou agir. Porém, quando a gente pediu para o paciente olhar para cá, ó, agora, Kaique, a seta ela tá para cá. Ó. Isso. Quem é que iria agir? O reto lateral esquerdo e o reto medial direito. Isso. Essas duas setinhas aqui, ó, iriam. Esse olho direito fez? Fez, Kaique. Ó, o reto medial direito puxou mesmo. Ele puxou o olho para cá, certinho. Só que o olho esquerdo ficou parado. Aí você, epa, ficou parado, mas era para ele ter vindo aqui, ó, em direção à direita. Ah, então quer dizer que o meu músculo reto lateral esquerdo, ele não está bem. Ele não está funcionando direito. Ou seja, provavelmente, se for essa questão nervosa, né, o meu sexto nervo, que é o abducente, que iria inervar ele, não está agindo. Ah, Kaique, que legal, eu consegui entender. Então quer dizer que o fato desse olho aqui, ó, o fato desse olho ter ficado parado, diz pra gente que o reto lateral esquerdo, que era para estar puxando para cá, não está trabalhando? Isso, porque tem uma paralisia no nervo, certo? É assim que faz o raciocínio clínico. A gente pensa, poxa, o olho dele, aquele olho esquerdo dele, está parado enquanto ele olha para a esquerda. Né? Olha para a esquerda, sim, porque se é a minha direita é a esquerda dele. Aqui é a esquerda, enquanto ele olha para a esquerda. Quando eu olho, vamos voltar lá na imagem. Quando eu olho para a esquerda, eu uso o reto lateral esquerdo e o reto medial direito. É isso aqui. Ah, Kaique, eu tô vendo, ó, a bolinha do olho encostou. Por quê? Porque esse músculo abduz. Ah, eu não tô tendo a abdução aqui direito, Kaique. Meu olho tá parado. Isso, ó. Por isso que ele teve uma limitação de abdução. E aí ele deixa claro ó, que essa limitação foi aumentada em levoversão. Kaique, o que é levoversão? É virar para a esquerda, olhar para a esquerda. Destroversão para a direita. Certo? E de novo, o grande cheque, o que me fez ajudar para mim foi ver aqui, ó, na posição primária, ele já tem uma esotropiazinha esquerda, o olho dele tá puxando. Porque, galera, o reto medial esquerdo dele aqui, ó, tá vencendo o cabo de guerra do reto lateral esquerdo. Porque o reto lateral esquerdo teve uma lesão no nervo e ele tá fraquinho. Então o reto medial esquerdo ganha. Vamos analisar mais imagens. Ó, essa daqui. Vamos pensar nos músculos. Reto lateral, aqui olho esquerdo, olho direito. Reto lateral esquerdo, reto medial esquerdo. Reto medial direito, reto lateral direito. Não leio a legenda, bora ver primeiro a imagem. Vamos ver. Os dois olhos dela, aqui ela está aparentemente na posição primária, né? Você vê que não tá dando, o rosto não está inclinado. Os dois olhos estão aqui vindo em direção ao nariz. Aí, o que é que a gente pode pensar? Poxa, os dois olhos dela, Kaique, estão vindo aqui em direção ao nariz. Então o reto medial está fazendo uma adução e está vencendo. Provavelmente, se era para na posição primária o olho tá aqui e ele não tá, isso quer dizer que os dois retos laterais aqui estão fracos. Provavelmente, né, Kaique? Provavelmente. Vamos ler. Paciente com alta miopia e grande esotropia, né? Um estrabismo convergente.
convergente ou esotrópico. Esotropia. Sem movimentos oculares, seja para abdução, elevação, abaixamento em ambos os olhos. A paralisia bilateral do sexto nervo. Ah, Kaique, então a gente estava certo. Os dois retos, o lateral direito e o lateral esquerdo, estavam fracos. Por quê? O sexto nervo que inerva aqui teve uma paralisia e o sexto nervo que inerva o outro também uma paralisia. É ipsilateral, viu, galera? O nervo desse sai daqui e o nervo desse sai daqui. Beleza? Então percebam que há movimentos de convergência, uma esotropia. Show? Dá para raciocinar, galera. Legal esse assunto. Eu me divirto bastante. Até coloquei as imagens sem ler os casos para justamente fazer. Vamos ver esse aqui de baixo. A imagem já está dando um indício. Provavelmente aqui vai ser do quarto nervo. Provavelmente vai ser uma paralisia do nervo troclear à esquerda. Vamos entender. Então aqui é a esquerda e aqui é a direita. Percebam que a imagem colocou essas linhas para a gente mostrar, para mostrar para você que o paciente está com a cabeça inclinada. Ele está com a cabeça assim. Ele não está certinho. Pode ver, olha o eixo aqui do A e do B. Pode ver que ele fez aqui uma angulação que mostra que ele deu uma inclinadinha na cabeça. Esse já EPA, eu lembro, Kaique, que a apresentação clínica de lesões trocleares existe uma movimentação compensatória da cabeça inclinada para o lado oposto. Show! Se você pensou isso agora, você é 10. Pensem comigo. Ele inclinou a cabeça, estão vendo? Que a inclinação é para o lado direito. Ó, aqui dá para ver mais o rosto dele aqui, ó. Então ele inclinou para o lado direito. Ah, então a lesão é do lado esquerdo. Você já podia ter essa sacada. Essa sacada ela é válida, esse pensamento, certo? Então a lesão é do lado esquerdo, mesmo sem ver a legenda. Se ele inclinou para a direita, a lesão é do lado esquerdo. Por quê? Ele está tentando, galera, alinhar o eixo do olho dele com a inclinação da cabeça. E percebam que pelo menos ao meu ver, e a setinha óbvio está ajudando, esse olho aqui, ele está realmente fazendo esse movimento de exciclodução. Uma torção externa. Estão vendo? Ó? É mesmo, Kaique, que ele está meio... Tá vendo aqui ó, o espaço que tem aqui entre eu esqueci o nome, o Laris Medium e ele. É mesmo, ó, esse espaço aqui ele está bem maior do que aqui. Isso quer dizer que ele está realmente com uma excicloduçãozinha aqui. Aí pensem comigo. Exciclodução, ela é inibida pela enciclodução. Quem faz enciclodução é o oblíquo superior, né? O oblíquo inferior faz a exciclodução. Só que quem inerva o oblíquo superior é o quarto nervo craniano. E quem inerva o oblíquo inferior é o terceiro. Se a exciclodução está ganhando, o olho está vindo para exciclodução, o seu polo superior está indo em direção temporal, né? O temporal está aqui. Aí, o raciocínio é o seguinte: o oblíquo superior está perdendo, provavelmente o quarto nervo foi lesado. Perfeito. Ó, lesão no quarto nervo, no nervo troclear. Então a enciclodução ela vai estar perdendo, porque o seu nervo está em paralisia, e aí a exciclodução ganha e o olho vai realmente abrir. Eu falo abrir, galera, mas é esse polo superior em direção temporal. Ó, exciclotorção é uma torção externa do olho hipertrópico. Beleza? E esse olho aqui, ele tá com a hipertropia, ele ainda botou ali, tá vendo que ele tá com o eixo mesmo para cima, né? Hipertropia, lembra que é o estrabismo na vertical para cima. Galera, olha que legal. Como o oblíquo superior aqui não está sendo inervado pelo nervo troclear, o oblíquo superior faz o que, galera? Kaique, ele abaixa. Pois é. O contrário de abaixar é o quê? Elevar. Pois é. O oblíquo inferior, que é o que eleva, está fazendo tanto uma elevação do olho como uma exciclodução. Kaique, realmente é como se fosse um cabo de guerra. Como a enciclodução e o abaixamento do oblíquo superior não estão agindo, porque tem uma lesão no nervo, o olho vai fazer o efeito contrário. Isso. Ele vai ter uma elevaçãozinha, por isso que o olho está hipertrópico, esse hipertropismo, esse estrabismo, e ele está com uma exciclodução, uma torção externa. Perfeito, velho. Perfeito. O raciocínio é esse mesmo. Beleza? A cabeça inclinou, né, para a direita, justamente o lado oposto, e também tem uma hipertropiazinha aqui, ó. Também tem uma hipertropia aqui do lado esquerdo. Show? E perceba nessa imagem, ó, essa imagem aqui mostra justamente essa direção da seta, né? O oblíquo superior, ele puxa em direção, no caso é melhor olhar para esse. Ele faria esse movimento, ó, deixa eu mudar a cor, para ficar bem didático. Ó, o azul, ele faria esse movimento, vamos ver no olho de cima. Ele faria esse movimento. Enquanto que
o oblíquo inferior, a seta é assim, mas ela dá o giro completo, certo? Então ela, ó, ela tá fazendo uma excludução. Ah, Kaique, então quer dizer que meu oblíquo inferior tá vencendo o cabo de guerra, porque o trocleado superior tá fraco. Então eu vou tanto elevar como torcer externamente. Show, galera, show. Essa é a aplicação clínica que eu queria fazer para vocês. E vamos ver agora aqui uma lesão do terceiro nervo. Ó, o terceiro nervo craniano, ou oculomotor, a gente já sabia que ele inerva reto superior, reto inferior. Esse reto interno é porque eu peguei no artigo de Portugal. Reto superior, reto inferior, oblíquo inferior, reto medial, seria o reto interno aqui. Reto medial, beleza? Músculo levantador da pálpebra e ainda músculo ciliar e constritor da íris, beleza? Que é justamente aqui o ciliar que faz o fenômeno de acomodação e esse aqui é o que faz a miose, né? Que a pupila fica fechadinha, beleza? Aí pensem comigo, Kaique, tive uma lesão de óculo motor. Se pegar nas fibras parasimpáticas, eu vou perder esses dois reflexos aqui, ó, eles estarão acometidos, certo? Se não pegar, eles vão ficar de boa. Lembre, fibras parasimpáticas do óculo motor. Se for só as fibras motoras, só esses aqui de cima, beleza? Ó, como esse paciente tá, essa paciente tá. Vamos ver aqui, ó, reto medial, olho direito, olho esquerdo e reto lateral. Ela aparentemente não está olhando para nenhum lado, porque percebam que o olho, digamos que sem acometimento, está paradinho, está no eixo normal. Eita. O olho aqui está no eixo normal, porém esse olho aqui não está no eixo normal. Ou seja, galera, Kaique, eu estou vendo, ela está com a exotropia, está com um estrabismo divergente, está puxando para fora. Então, o cabo de guerra aqui paradinha, é a posição primária aqui. Na posição primária, tem um equilíbrio, né? O reto lateral puxa para cá, o medial puxa para cá e o olho para no meio. É o que está acontecendo aqui, ó, nesse olho. Só que aqui o olho tá tendendo a exo, aí, entre aspas, para fora. É verdade, Kaique. Então quer dizer que o reto lateral está ganhando. Se o reto lateral está ganhando, quer dizer que o reto medial está perdendo. Quem é que neva o reto medial? O terceiro. Ah, então provavelmente eu tive uma lesão de óculo motor. Perfeito. Aqui você pode ter tido uma paresia, uma paralisia de nervo óculo motor. E, galera, não só isso, mas percebam que, como acaba sendo um pouco mais sério, isso, percebam que o olho também está um pouquinho para baixo. Ele não está só para esse canto, ele também está para baixo. Dá para ver que ele está um pouquinho inclinado aqui para baixo, certo? Ele está um pouquinho para baixo porque o terceiro nervo, pensem comigo, vamos pensar no geral. Kaique, quem é que eleva na posição primária? Ó, vou voltar a imagem. Quem é que eleva na posição primária? Reto superior, oblíquo inferior. Quem é que abaixa? Oblíquo superior, reto inferior. Vamos lá. Reto superior e oblíquo inferior. Reto inferior e oblíquo superior. Eu te pergunto, quem desses o terceiro nervo inerva? O reto superior e o oblíquo inferior é com o terceiro nervo. O reto medial também. E o reto inferior também. Todos que eu circulei vão ter danos. Ah, Kaique, então quer dizer que os meus dois músculos que fazem elevação, ó, Kaique riscou. Isso quer dizer que o oblíquo superior, que recebe, do quarto nervo, vai estar trabalhando de boa. Isso, por isso que você tem, ó, esse para baixo, ó. Tá vendo que o olho veio para o lado, porque o reto lateral puxou para o lado, abduziu. E o oblíquo superior provavelmente deu essa inclinaçãozinha para baixo. Por isso que o olho desceu. Ah, Kaique, que raciocínio top. Porque a gente pensou justamente quais músculos o terceiro nervo inerva. Se tirou a ação deles, vai ficar aquele que ele não inerva, que é o oblíquo superior e o reto lateral. Ou seja, para o lado e para baixo. Por isso que o olho dela desceu. E galera, não só isso. Percebam que isso aqui realmente é show. Kaique, pegou fibra parasimpática? Galera, pegou. Ó, essa pupila tá assim e essa pupila tá assim. Ah, esse olho dela aqui está em midríase. Está em midríase, está dilatado, tá vendo? E na teoria, galera, dependendo de onde for a lesão, como a luz está batendo nos dois, era para estar do mesmo tamanho, né? Lembre que o olho tem o reflexo fotomotor e do outro lado o consensual, que é o indireto. E não está acontecendo. Ah, Kaique, tem pupilas realmente aí com tamanhos diferentes. Provavelmente aqui, provavelmente, né? Não vou afirmar, porque não tem o caso. Provavelmente pegou sim fibra parasimpática do constrictor da íris. Kaique, que legal, que legal. Estou me sentindo agora mais confiante com o assunto. Pois é, todos nós estamos, beleza, galera? E
Todos esses casos, essas discussões, chegamos aí ao fim da nossa aula de músculos extrínsecos do olho e a aplicação com o estrabismo e as lesões dos nervos. Assim, galera, muito gratificante gravar essa aula. Espero que todos tenham entendido e até a próxima.